pessoal, sempre certo na área, na companhia da única, da inigualável, daquela que domina a minha alma, tomando conta do meu coração. Dona Encrenca. E hoje, mais uma vez, estamos com todos vocês para falar das expectativas dos relacionamentos. Depois da gente conseguir dimensionar com informações estatísticas oferecidas pelo IBGE sobre os números dos casamentos, dos divórcios no Brasil, a gente vem hoje de uma forma muito específica para delinear sobre todas aquelas expectativas que nós levamos para a conformação da vida em conjunto. Eu acho que a grande expectativa que a gente tem quando a gente ingressa num relacionamento, quando a gente busca um relacionamento, é ser feliz. Claro, a felicidade, ela é o alpendre, o alicerce de todas as nossas buscas. Não que ela seja o objetivo a ser buscado, porque isso a gente já tem muito bem esclarecido, que a felicidade não deve ser objeto de busca, mas sim de prática. E como muito bem desenha a Dona Encrenca, quando nós procuramos conectar as nossas vidas com a vida de alguém, para conformar um relacionamento a dois, a gente quer que essa conjugação permita-nos a prática da felicidade. Correto? Correto. Mas quando a gente fala nessas expectativas que a gente cria numa relação, né, na vida a dois, eu acho que tem sempre um lado A e um lado B, né? Então, o lado A seria a felicidade, né? Buscar e viver a felicidade ao lado da outra pessoa. Mas o lado B, o que poderia ser? Talvez o lado B represente tudo aquilo que um e o outro aportem ou busquem nessa conjugação, nessa soma de um mais um para fazer dois. E veja bem, essa soma de um mais um para fazer dois não representa esse dois uma multiplicação de pessoas. Uma multiplicação de pessoas. É a adição de seres que conformam um novo ser chamado casal, né? E isso nós falávamos agora recentemente, que quando nós caminhamos na busca de formar um relacionamento, constituir um relacionamento em comum, é muito significativo nós observarmos que cada qual de nós traz a sua individualidade. Não é isso, Encrenca? Traz a sua bagagem, inclusive, né, de experiências, de vivências, né, do passado. Junto com o enxoval e junto com os pertences pessoais que nós amealhamos ao longo da nossa história pessoal, nós carregamos também toda uma bagagem de vida representativa de experiências, de sabores e dissabores. E nessa bagagem de vida, eu acho que a gente traz ali também uma certa, vamos dizer assim, idealização, né? A idealização daquele parceiro, a idealização do relacionamento. Então aí talvez eu acho que resida um pouquinho o lado B, né, das expectativas no relacionamento, ou seja, quando a gente idealiza, a gente cria dentro da gente uma concepção, um entendimento do que seria esse parceiro ideal. Será que efetivamente existe um parceiro que combina com a gente? Será que combinar é necessário? E talvez essa idealização seja a causa daquilo que muitos de nós estabelecem como preceito de um relacionamento perfeito. Né? Porque a busca do relacionamento perfeito, ela terminaria quando nós conseguíssemos materializar o ideal prévio que nós constituímos antes de formatar a vida a dois, antes de constituir o casal. É isso? Com certeza. Mas eu acho que dentro desses aspectos, né, então a gente aí busca, a gente tem uma expectativa de ser feliz, a gente busca praticar a felicidade, a gente tem uma expectativa de praticar a felicidade ao lado de um parceiro X que seja de certa forma, e às vezes a gente também tem a expectativa de viver a felicidade dentro de um relacionamento perfeito, que a gente vai ver que ele efetivamente
Não existe. Né? Mas assim, existem algumas expectativas que elas são necessárias. E é bom registrar que o fato da gente compreender que não existe um relacionamento perfeito não significa dizer que para nós não há um relacionamento satisfatório, que todos vocês já sabem que nós estamos casados ou argolados, como representei no outro vídeo, há 30 anos e juntos como par constantes há 36 anos. Talvez o paradoxo disso seja justamente a gente compreender que o relacionamento perfeito seja aquele construído em cima da consciência de que não existe um relacionamento perfeito. E essa perfeição que tanto se busca, nada mais, nada menos, processa o grau maior ou menor de satisfação pela vida dois, pelo convívio diário, diuturno, de um com o outro. De um com o outro. E nesse sentido, o que nós estamos trazendo para todos vocês aí? 5 elementos que nós identificamos como importantes, não como os principais, porque numa vida conjugal, todos os elementos se mostram importantes para sustentar um relacionamento harmônico, um relacionamento saudável, que gere satisfação para ambos os polos relacionais. E esses 5 elementos, quais seriam, minha encrenca? O primeiro deles que a gente vai tratar, isso não quer dizer que seja o mais importante, né? Seria a compatibilidade. Perfeito. Quando a gente fala de compatibilidade, a gente não deve pensar na compatibilidade em relação ao outro, ou como o outro é. Ou seja, será que o outro ele é igual a mim, tem os mesmos costumes, tem a mesma origem, então ele é compatível comigo? Ou então o pensamento é o contrário, né? Será que ele é bem diferente e como os opostos se atraem, ele vai ser compatível comigo? A compatibilidade aqui que nós trazemos, ela vai um pouco além disso. A gente tem que observar de plano que todos nós somos absolutamente diferentes. Não há uma relação formada por dois iguais. E levando em conta a experiência de 30 anos de vida em comum, de escova de dente, uma do lado da outra na farmacinha do banheiro, a gente passa a compreender que essa diferença na origem, na individualidade, ela é preponderante para a perenidade da relação matrimonial, para a perenidade do convívio entre um e entre o outro. Mas no caminho dessa ideia de compatibilidade, nós levamos em consideração inclusive aquelas lições básicas que nós tínhamos das aulas de química, que nos ensinava que são compatíveis aqueles elementos que podem ser conjugados para conformar um elemento novo, sem que ofereçam resistência identificada no sentido de impedir que algo aconteça. E esse é o sentido da compatibilidade, não seria, minha querida encrenca? Sim, a compatibilidade ela está mais no sentido dessa capacidade de interação entre as pessoas. Então, apesar das diferenças, ou com as diferenças, ou com as similitudes, mas sobretudo em razão dessa interação. De que forma que a gente interage? Essa interação, ela é harmoniosa? Essa interação, ela está ligada a que situações? Então, 2 situações basicamente, acho que a gente pode, da nossa experiência pessoal, inclusive, anotar aqui hoje, né? Registrar como fundamento dessa compatibilidade. Uma é a parceria, né? Levando em conta que cada qual de nós somos diferentes, temos os nossos gostos, temos os nossos ideais, que de uma ou de outra forma acabam convergendo a um ideal coletivo, que é do casal, mas a gente soma como elemento de compatibilidade a parceria, né? Mesmo que um ou que o outro não esteja afeiçoado a fazer algo que não lhe agrada na plenitude, tu acaba cedendo ou tu acaba interatuando com aquilo que o outro deseja ou busca para que aumente o grau de satisfação, para que esta satisfação e esse desejo de continuar em conjunto alcance uma vibração indescritível, porque eu não perco a minha essência, eu não desapego da minha originalidade, mas eu acabo somando naquilo que ela busca
fortalecendo quem ela é. Então essa parceria pressupõe não deixar de ser quem nós somos na nossa essência, mas continuar sendo como se é, agregando o ser como eu sou a ser quem ela é, fazendo o que ela gosta e de contrapartida ela fazendo também o que eu gosto. Essa parceria, ela está relacionada ao quê? Ao nosso compartilhamento do plano de vida. Ou seja, quando a gente inicia um relacionamento, quando a gente está dentro do relacionamento, a gente não compartilha apenas locais que a gente vai, amigos. A gente não compartilha uma casa apenas no relacionamento, a gente compartilha planos de vida. A gente compartilha, como aqui sempre certo falou, ideais dentro desse relacionamento. Projetos, a gente compartilha valores, inclusive, né? Princípios, né? Ideais e também tríplices, roteiros de belas e inesquecíveis viagens de moto. O que aí implica no outro elemento que a gente também compreende que faz parte da compatibilidade, que é o companheirismo. Porque o companheirismo, ele está aí, dentro desse plano de vida que a gente faz, a gente tem esse momento em que a gente divide os nossos gostos. E isso, ou seja, por exemplo, gosta de andar de moto. Esse gritinho fininho no final é a forma comunicativa de um dos nossos 7 gatos. Então nós não tiraremos do vídeo porque ele acaba sendo da família, para todos da nós, família, né? porque ele integra justamente esse elemento compatibilidade, né? Exatamente. Mas para não quebrar o raciocínio e passando ou suplantando ou aproximando, melhor dizendo, essa vazão do companheirismo, nós temos a cumplicidade, né? Que eu creio que é o fundamento mais sólido e sustentável daquela noção que nós temos de compatibilidade. Na medida em que a compatibilidade permite a conjugação desses dois seres que são diferentes em busca de um objetivo comum, que é viver a dois, a cumplicidade ela acaba sendo precípua neste sentido de compatibilizar a nossa história ou a história de vocês com os seus respectivos pares. Sobretudo quando a gente pensa na cumplicidade no sentido de apoio, né? Aquele é o estar presente junto naquilo que for necessário, apoiando a pessoa no que for necessário. Então essa cumplicidade, isso é algo subjetivo de cada um, que ele expressa de N formas, né? Estando apenas às vezes ao lado, consolando, ajudando de qualquer outra forma, né? Seja ela material, aqui vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas a cumplicidade é um elemento importante dentro do relacionamento e que o nível de cumplicidade é que vai mostrar de muitas formas a compatibilidade entre os parceiros, entre o casal. É interessante que muitas pessoas acham que a cumplicidade ela pressupõe movimento e ação, né? Não é raro a cumplicidade se mostrar também de forma silenciosa, porque também aquele é cúmplice quando ele escuta, quando ele absorve aquilo que o outro quer expressar, quando ele processa o que o outro efetivamente expressou e se manifesta no sentido de contribuir com aquilo que gera ansiedade ou que provoca expectativa. Nem sempre se vai convergir com o que aquele manifesta de maneira a conjugar com o que se deseja ou com o que se diz, mas sempre há de se manifestar no sentido de oferecer apoio. Criticar não pressupõe destroçar uma ideia ou soterrar uma manifestação, corrompendo o sentimento daquele que está se manifestando. Essa é a capacidade de ser cúmplice. E a cumplicidade, a gente vai ver que ela, de alguma outra forma, ela está um pouquinho em todos os outros elementos que a gente vai
conversar um pouquinho hoje, né? Sobretudo em relação a esse tema que tu fala agora, que é a respeito da comunicação, né? Chegou a falar da cumplicidade relacionada à escuta, né? E isso aqui tem a ver com outro elemento importante, que é a comunicação entre um casal. E como elemento fundamental ou de importância sublime na materialização das expectativas que ambos levam para o relacionamento a dois, a comunicação ela passa a ser representativa quando as duas partes celebram um valor indescritível para a capacidade dialogal. O diálogo, desde antes da decisão de celebrar um relacionamento conjugal efetivo e duradouro, conjugando as escovinhas de dente, dividindo a mesma cama, o mesmo cesto de roupa suja, tomando café às vezes na mesma caneca, o diálogo, a comunicação, ela é precípua para tudo aquilo que ambos desejam para as suas vidas. E quando a gente fala em comunicação, né, a gente não fala apenas no falar para o outro algo, a gente fala num processo de comunicação mais sólido, ou seja, que essa comunicação ela seja clara, verdadeira. Não levando verdadeira como aquele ditado doa quem doer, eu tenho o que dizer. Diga de forma que não doa, mas de uma maneira que seja esclarecida e suficiente para que você seja real e não omisso. Exato, e não oculto. Porque às vezes a gente pega o super sincero, né? Aí eu sou super sincera. Até tinha um programa, né, do super sincero na televisão. O super sincero, aquilo ali pode destruir um relacionamento, né? Então a comunicação, a gente tem que ter essa ternura, essa doçura, né? Esse cuidado com o outro na medida de como vai falar ou tratar determinado assunto. E nesse processo, conjugando os elementos compatibilidade e comunicação, é muito significativo que ambos nunca se esqueçam que aquela pessoa que está ao teu lado, ela sente como tu, ela sofre como tu, ela deseja como tu e ela espera como tu ter alguém ao seu lado que escute e que diga-lhe aquilo que lhe conforta, por mais dolorosa que possa ser a verdade a ser falada. E essa comunicação ela tem que ser direta, né? Essa comunicação ela tem que ser direto para a pessoa. A pessoa não pode vir saber, através de terceiras pessoas, temas que são importantes, que só dizem respeito aos dois. Né? Então ela além de ser direta, a pessoa tem que compreender, né, o que você está falando. Não pode falar aquela brincando que se diz as verdades, né? Aí faz uma brincadeirinha para colocar uma verdade. Isso não funciona, porque às vezes a pessoa está entendendo de uma maneira aquilo que tu está querendo falar de outra. Então essa comunicação ela tem que ser direta. Direta e particular, porque aquilo que o casal dialoga entre eles, aquilo que eles acabam construindo para os dois, ou trocando em termos comunicativos, deve ficar no privado, na vida comum dos dois, porque conhecemos amigos, parentes até, que acabaram expondo o processo comunicativo para terceiros, e é muito constrangedor quando um sabe por intermédio de outro aquilo que é da vida íntima dos dois. Às vezes expõe a sua necessidade, até às vezes por temor de como que o parceiro vai receber, né? E aí acaba comentando com outras pessoas. Mas a gente tem que ter, dentro desse processo, e aí nós vamos partindo daí para um outro elemento, né? Construir uma relação baseada na confiança, de modo que a gente possa se comunicar com mais clareza, de modo que a gente possa expressar nossas reais intenções, que a gente possa expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções, né, de uma maneira mais clara. E nesse ponto, então, a gente já vai para um outro elemento também que é importante, né, que é a confiança. A confiança, né? A confiança talvez ela seja primordial para sustentar aquilo que nós chamamos de afeição comum. Se eu estivesse na minha aula de direito societário, eu diria para os meus alunos que a confiança é a base do princípio da affectio societatis,
da afeição conjugal, né? E essa confiança, ela alicerça a boa-fé dos dois na busca pelo objetivo do casal. Não é isso? E essa confiança, ela é baseada o quê? Ela é baseada na credibilidade. Então, assim, a confiança, ela é um ato de entrega. A gente tem que se entregar dentro de um relacionamento. Mas esse relacionamento, a gente tem que se entregar baseado numa relação de credibilidade mútua. Eu tenho que acreditar nessa pessoa. Eu tenho que crer nessa pessoa e essa pessoa tem que crer em mim. Então, a credibilidade é algo que se constrói. Eu não posso querer que o outro confie plenamente em mim se eu não demonstro, através dos meus atos, aquilo que eu prego em palavras, né? Então, eu tenho que ser coerente nesse sentido, a ponto de que a pessoa sinta confiança a partir dessa credibilidade que a gente constrói dentro do relacionamento. E demanda um tempo. Não vai te equivocar e acreditar que isso acontece de um dia para o outro ou da noite para o dia seguinte, porque são seres diferentes, com histórias distintas, com origens comuns, que acabam celebrando o interesse de construir uma história conjugada. E assim, por mais que não haja uma expressão formal, no sentido de que eu prometo entregar aquilo que você deseja encontrar em mim, quando o casal decide estabelecer um vínculo definitivo de viver em comum no mesmo lugar, buscando os mesmos propósitos, há a conformação diária, contínua, de construção dessa credibilidade recíproca. Dessa confiança. E essa questão da bagagem pessoal, essa construção se dá levando em conta a bagagem pessoal de cada um, ela é muito importante porque ela nos leva a um outro elemento. Que é a compreensão. Nossa, ficou legal. Então, o que vem a ser essa compreensão? Essa compreensão, ela está relacionada à questão da necessidade de entender o outro a partir das suas experiências, das suas vivências passadas e presentes. E Dona Encrenca só fala da necessidade de entender o outro porque há uma imperiosidade do outro ser compreendido. Então a compreensão é necessariamente um exercício de reciprocidade, que na medida em que eu compreendo ou compreendo-a, também gera a expectativa de ser compreendido. E quando a gente busca essa compreensão do outro, quando a gente busca a compreensão das emoções do outro, dos sentimentos do outro, esse ato nos aproxima. Demais da conta. E talvez aí repouse o magnetismo de todos os outros elementos. Confirme a compatibilidade, fortaleça a comunicação e manifeste a confiança que tanto se busque. E esse ato de compreender, para a gente chegar a esse ponto de construir, inclusive, a nossa confiança, ela se solidifica em cima do quê? Da empatia, né? Empatia. Da gente se que é um valor sublime das relações não só interpessoais. Das relações amorosas, mas das relações inteligentes. Ou seja, essa nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Porque a gente... Além de. Porque a empatia não é só dizer, olha, coitadinho, ele precisa me escutar. É saber que ele necessita te escutar, tu colocando no lugar dele para dimensionar a razão pela qual ele precisa te escutar, e tu estender o teu canal auditivo para ouvir e o teu canal de parlatória para falar aquilo que é necessário falar sem qualquer exagero. Porque a compreensão é aquele ajuste da pecinha solta dentro do tabuleiro, não é, Dona Encrenca? Porque na realidade a compreensão, ela é um ato, vamos dizer assim, sui generis dentro do relacionamento. Porque às vezes a gente está com uma pessoa e pelas suas qualidades é muito fácil de a gente admirar essa pessoa.
a gente ter essa admiração. E admiração é um outro elemento importantíssimo dentro do relacionamento. Mas se a gente não pratica o exercício de compreender o outro, a gente pode cair num outro terreno muito perigoso, que é o terreno da crítica. Então, o ato de compreensão, ele vai nos bloquear, vamos dizer assim, de a gente ficar naquela visão só crítica, pejorativa. Eu falo da crítica desprestigiosa, da crítica negativa, crítica que tende a diminuir. Porque a crítica, ela é fundamental, ela é necessária também no relacionamento. Mas essa crítica que está integrada àquele elemento anterior que a gente falava, que é a comunicação, né? A crítica no sentido de aportar para melhorar, para alavancar um processo de evolução, de aperfeiçoamento e de crescimento nessa contínua busca pelo desenvolvimento de cada qual e de consolidação da vida dois. E essa compreensão do indivíduo, eu acho que ela tem que ser, ela deve ser além do indivíduo em si só. Ela também deve ser dentro do contexto dessa pessoa. Porque ninguém surge nesse mundo sozinho. Ninguém aparece. Ninguém aparece do nada. Ninguém brota no galho, então, gerando uma flor. A gente é fruto de uma construção social, familiar, cultural, e tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente vai praticar esse exercício da compreensão. Se a gente for levar em conta, são dois seres que vêm de origens, de sementes distintas, de famílias, das suas próprias famílias, que se conjugam para formar uma nova família. Então a gente traz toda essa formação de valores, de princípios, de informações, de paradigmas, que nem sempre são os mesmos, por mais próximos que sejam. E é essa bagagem, como tu falaste antes, da cultura familiar anterior, que vai servir para a gente colocar na balança aquilo que se ajusta a essa nova família, a esse novo ser chamado casal, e aquilo que nós, talvez, nas nossas origens, nós já não nos coadunássemos com os nossos próprios pais, com os nossos próprios irmãos. Então isso demanda muita capacidade de diálogo, muita conversa e muita compreensão em relação àquilo que o outro tem para te dizer, porque às vezes o que se tem para escutar não é aquilo que a gente gostaria de ouvir. E nesse ato de compreender, eu acho também importante a gente colocar que talvez necessite aqui uma pitada de isenção, vamos dizer assim, de neutralidade, porque a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está vindo com a bagagem da gente. A gente está vindo com a nossa história, a gente está vindo com a nossa cultura, e para não ter um choque, então a gente tem que vir de certa forma, a gente tem que sair dessa, desvestir essa roupagem, às vezes é necessário, para compreender o outro. Não é fácil, não estou querendo dizer que isso seja um exercício fácil de se fazer, mas é necessário a gente colocar assim uma pitada de isenção, uma pitada de neutralidade, porque senão a gente vai entrar no outro aspecto, que é o conflito, né? O conflito de ideias, de valores, de cultura. E quando se coloca nesse pé de guerra, no conflito diário e consecutivo, tu está caminhando para a ruptura total e para o fim do teu relacionamento. Mas mutatis mutandis, né? Compatibilidade, comunicação, confiança e compreensão são elementos fundamentais para o teu dia a dia na vida do casal. E a harmonia na formatação de uma vivência, utilizando esses elementos, ela vai se direcionar para aquilo que pode representar a base de todo o relacionamento a dois, que é a intimidade. A intimidade, ela é importantíssima. Ela é fundamental. Ela é fundamental em todos os sentidos e em todos os aspectos. Mas só haverá uma intimidade íntima, literalmente, e sem qualquer intuito de ser redundante, se tu fores compatível, se tu tiver um processo dialogal efetivo e assíduo, se houver confiança entre os dois e a compreensão for notadamente recíproca. É a soma desses elementos que a intimidade surgirá naturalmente, renovando-se todos os dias. Não pensa tu que com os anos a intimidade se esgota e tu diz, cheguei num ponto máximo de intimidade. Cara, quanto mais o tempo passa, mais saudável essa aproximação, esse magnetismo se manifesta e mais profunda é a tua capacidade de ser íntimo, né?
E o mais interessante é que a gente não está se referindo à intimidade só levando em conta a questão sexual, que também é importante. Que também é importante, a gente vai ter um momento de falar sobre isso. Mas é aquela intimidade de sentir vontade, de ter desejo de estar próximo, entende? Sabe aquela coisa assim, do côncavo e do convexo, que vão se encaixando e vão oferecendo coisas que são, nossa, preponderantes para a tua vida diária, para tu acordar todos os dias e dizer, hoje eu realizo o mundo. É a expressão física, né? É a manifestação da alma materializada através do corpo e da fala. Do abraço, do beijo, o carinho, o olhar, pegar nas mãos, o olhar é tão importante. E o olhar, ele traz a intimidade, né? A gente pode o aroma, sentir o cheiro natural daquele pescoço durante a noite. E outra coisa, pessoal, a palavra, a expressão verbal, sem qualquer intuito de se pegas o que não combina com esta figura hominídea, mas não poupa o eu te amo. Diga eu te amo, entonando a tua voz, de maneira que o teu braço alcance as profundezas do coração do teu amor. Diga eu te amo amando, né? Amando com o amor que ama, sem qualquer justificativa. Diga que está com saudade, né? Eu estou com saudade de ti. Deixa o bilhetinho na porta do quarto, colado com uma fitinha colante, apenas eu te amo. Em vez de mandar mensagem pelo WhatsApp colocando coraçãozinho, 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 que também é válido, escreve eu te amo e termina com coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. É isso? É isso. Por hoje nós ficamos por aqui. Te inscreve, clica aí no botãozinho inscreva-se, para nós é muito importante, porque a gente quer continuar com essa história no decorrer do que nós temos de vida pela frente. Nos diga aqui nos comentários o que tu espera, qual é a tua expectativa dentro de um relacionamento. Te inscreve, curte, compartilha para todos os teus amigos. Diz assim, galera, canal novo, sempre certo, com a Dona Encrenca, falando de relacionamento, porque quando se fala de relacionamento, nós estamos aqui para expressar a plenitude do nosso amor. É isso aí. Beijo para vocês. E até a próxima. E até a próxima.